Muito boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho. Estamos só acertando os detalhezinhos aqui para nós podermos cumprimentar vocês nominalmente, viu? Então, fica aí, firme conosco, agora são 7h30, o relógio ali não está tão atrasado como sempre esteve. Então nós vamos aí até umas 8h30, se Deus quiser. Espero que você nos acompanhe até o final do estudo de hoje. Que seja ele edificante para a sua vida, para a minha vida, para a vida de nós todos, viu? Cumprimenta o povo aí, amor, por favor. Boa noite para todos, bom ter vocês conosco em mais uma quinta-feira, juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Que Deus fale ao seu coração, ao meu, ao nosso, e que saiamos edificados aí nesse finalzinho de quinta-feira. Pode acompanhar aqui para o meu celular, enquanto você liga aqui. Enquanto os nossos amados vão se conectando, vamos cantar para a honra, para a glória de Deus. Como é bom poder cantar, mesmo muitas vezes com o coração triste, abatido, cansado, na verdade, mas é bom louvar a Deus, estarmos sempre dispostos a engrandecer o seu nome. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Muito bem, eu vou cumprimentando já os irmãos que vão chegando aí, Ronieri, Luzia, o Celso, Couto, Vânia, Presbítero Nilson, Isa, Júlia, Thaís, Claudemir, Richard, Beth, boa noite a todos vocês, Joaninha, Lafayette, Gabi, Diego, Kátia, Paulinho, se o Pierre estiver aí também, não é? Então boa noite para ele também. Dona Zilda, Guilherme, Damares e Gabriel, e o Gael, que logo estará entre nós aqui, não é? E hoje, pela primeira vez, aí o Fábio, na verdade, pela segunda, que terça ele estava,
mas ele não apareceu aqui. Boa noite, Fábio. Deus te abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo, viu? Já já eu menciono os outros aqui que estão chegando. Vamos cantar mais um cântico. Grande é o Senhor, grande e muito digno de louvor. Santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Muito bem, quem eu não cumprimentei ainda, falei da Dona Dulce, o Nilson, o Fábio, a Sueli de tão distante lá de Curitiba, Beth, Dona Alvina, Edna, Jean, Presbítero Natanael, seja muito bem-vindo, Maria Xavier, Elaine, Sidó, Cariane, Noel, Marina, Nair e seu João Costa. A Marina é nossa conterrânea de Boa Esperança, Espírito Oh, Santo. Boa Esperança, muito bem, Marina, muito bem-vinda. Pessoal, vamos fazer uma oração. Vou pedir hoje, vamos inverter. A Márcia não tá lá, não tá 100% hoje não. E ela vai estar conosco aqui só até passar o versículo da semana, depois eu vou liberar, ela vai ficar no lugar mais confortável, de onde ela vai ler os textos para nós. Vai ter que ler alto, né? Não sei como ela vai fazer, vai ter que ler alto. Mas eu posso ficar aqui também. Não tem vamos, então vamos fazer essa oração inicial e depois nós já partiremos para o versículo da semana.
Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos concede esse grande privilégio que é juntos, ó Deus, mesmo cada um em sua casa, mas juntos nesse propósito de estudar a Tua Palavra nesta noite. Abençoa a nossa vida, Senhor. Fala ao nosso coração, dá-nos a sensibilidade que nós precisamos para, através da Tua Palavra, Senhor, corrigirmos os nossos erros, buscarmos sempre mudanças para a nossa vida, sermos transformados por Ti, ó Deus bendito. Nos dê, ó Deus, toda a sensibilidade, quebranta o nosso coração e nos dê, Senhor Deus, também toda a atenção que precisamos. Desvenda os nossos olhos e abra o nosso coração nesta noite. Abençoe cada família, Senhor, cada pessoa. Que Tua graça alcance a cada um, ó Deus, nas suas necessidades. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Amém. Muito bem, então vamos aí ao versículo que foi nos passado no domingo, que eu não me lembro, mas a minha esposa vai me ajudar a lembrar, não é? Boa noite, presbítero Osmar Bertolucci. Muito bem, amados. Vamos falar uma coisa, dona Zilda. Eu me lembrei da perda da sua irmã, viu? Sim. Recado que a senhora deixou hoje no grupo da igreja, lembrei. Li aqui também do seu comentário. Não esqueci. No finalzinho do estudo, vamos orar pela sua família. Aí, receba as minhas sinceras do meu coração, condolências, meus sentimentos, minha irmã. Perder alguém que a gente ama não é fácil, mas Deus é grande, Ele é forte, poderoso e enviou o Espírito Santo Consolador para nos sustentar em momentos como este, viu, minha irmã? Fica firme aí, porque Deus é maior, tá? Amém. E nós leremos Deuteronômio, no capítulo 31, o versículo 8, uma promessa linda do nosso Deus, palavras de Deus aí, há mais de 2000 anos, né, atrás, tanto tempo, e ela continua tão oportuna para nós. A palavra de Deus, como diz, ela permanece para sempre. O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Deus dos dias de hoje e será para sempre. E ele diz para nós, Deuteronômio, então abra se você está com a Bíblia aí em mãos, Deuteronômio capítulo 31, 8. Deuteronômio então é o 5º livro da Bíblia, tá lá no comecinho, bem no comecinho, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 31, o versículo 8. Promessa do nosso Deus que diz assim, ó: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, 8. Vamos ler mais uma vez, juntos? O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, 8. Vamos então pensar, né, memorizar, guardar esse versículo não só na mente, mas no nosso coração. Lembrando que eu não preciso aí ficar desesperado. O meu Deus não me abandonará. Ele me segurará pela mão em todos os momentos. Segurou lá na mão de Moisés, segurou depois na mão de Josué e de todos os demais profetas que vieram, e ele sempre segurará na mão dos seus filhos. Por isso, não temas, nem te atemorizes. Deus, Ele é fiel. Muito bem, pessoal. Estava tudo certinho, tudo bonitinho aqui, mas como na terça-feira nós tivemos problemas, técnicos aqui com a internet, hoje os problemas também são técnicos, mas são com o computador. Então eu estou acertando aqui uns detalhezinhos de última hora, porque estava tudo prontinho, bonitinho, mas eu não sei o que aconteceu. O computador resolveu dar um trabalhinho para mim extra
A Edna Lopes, você já cumprimentou? Já, Edna e o Jean. Lopes. E o É o maridão Cleiton dela. Ribeiro da Silva. Cleiton não. Sejam bem-vindos. Cleiton. Muito bem, gente. Deixa eu pegar o microfone aqui. Porque aí eu tenho que poupar um pouco a minha voz e eu não tem jeito, né? Eu coloco aqui pertinho, ó. Fica muito tão nítido. Mas a empolgação faz a gente falar alto, falar rápido. Eu tenho que ir devagar. Bom, são 15 para as 8. Eu espero até 8h20, no máximo 8h25, já ter encerrado, né, este estudo de hoje. Gente, abram as suas Bíblias aí em Romanos 11:33, texto muito conhecido. Para quem não sabe, para quem tem dificuldades com a Bíblia, nós vamos ajudar. Então, ó, como é que é? Mateus, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Viu? Romanos 8. Nós vamos ler aqui. Não, é mesmo. Eu não coloquei aqui, não. Tá? É aqui, a partir daqui, ó. Tá? Tá bom? Desculpa aí, pessoal. Romanos 8, não. Romanos 11, tá? 11, 33, 34, 35 e 36, tá bom? Romanos 11. Eu tinha falado 8, é Romanos 11. Romanos 11, 33 a 36 diz assim, olha. Tudo bem aí? Então vamos ler. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu vou frisar o versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Esse é o 34, parte A do versículo. Quem conheceu a mente do Senhor? É uma forma de perguntar quem de fato conhece a Deus exatamente como Ele é. Quem é capaz, qual é a mente humana, nas palavras do apóstolo Paulo, que é capaz de esgotar tudo que define a pessoa de Deus? Pergunta retórica, porque a resposta é muito óbvia. Né? Ninguém jamais pôde conhecer a Deus tal como Ele é. E hoje, como nós estamos desde a semana passada falando dos atributos de Deus, na verdade, semana passada nós terminamos abordando sobre a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus na eleição, certo? Falamos aqui que Deus faz com que o homem creia. E aí usamos o texto de Efésios muitas vezes, Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Enfatizamos muito isto, porque quando alguém chega ao ponto de crer, então esta pessoa já está demonstrando com o seu ato, com a sua confissão de fé, quando Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens. Então, ao fazer isto, esta pessoa já está demonstrando que a fé salvadora o alcançou, ou a alcançou, essa pessoa. Então, mostramos que Deus é soberano na salvação. Ele faz com que o homem creia. E aí nós abordamos sobre a questão dos que vão para a condenação, enfatizando que eles responderão pelos seus próprios atos. Não deixando de trabalhar também com essa ideia, é óbvio. Porque ir para a condenação é um pagamento de dívida. A salvação
é um favor de Deus. Favor que ele faz para que nós o alcancemos, então é preciso receber de Deus esta fé salvadora. E todos aqueles que vão para a condenação, obviamente, não receberam esta fé salvadora, porque não faria sentido dizer que alguém recebeu a fé salvadora, mas foi para a condenação eterna. Não faria nenhum sentido. Mas nós já trabalhamos esse texto, está aí para quem quiser no canal da igreja, na página da igreja também está. Você pode recapitular, dar uma olhada e até fazer sua pergunta, se houver alguma dúvida aí. O assunto hoje tem a ver com a solidão de Deus. O título deste capítulo aqui que nós vamos abordar talvez não seja suficiente ou suficientemente claro para poder indicar o que nós vamos tratar aqui, né? Por que é assim? Isso é assim porque, em parte pelo menos, se deve ao fato de que hoje muitas pessoas, muitas, dentro das igrejas, fora dela nem se fala, muita gente que não está acostumada a meditar, refletir nas perfeições pessoais de Deus. Então, dos que leem a Bíblia ocasionalmente, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino que inspira temor e impele a adoração. Quer fazer um teste? Olhe para a igreja. Na hora do culto, veja a concentração, veja a compostura, veja o modo como as pessoas se comportam enquanto Deus está sendo cultuado, enquanto Deus está falando pela sua palavra, enquanto nós estamos falando com Deus, ou mesmo cantando, louvando, adorando ao nosso Deus através da música. Observe como as pessoas se comportam. Isto é um sintoma a respeito da ideia que elas têm de Deus. Porque se nós conhecemos bem a pessoa de Deus, como o povo de Israel teve a oportunidade de estar tão perto, não é? De pessoas como Moisés, que viveram ali em uma comunhão tão íntima com Deus, que temiam morrer, porque estavam muito próximos, não é? Vamos dizer assim, muito próximos de Deus, é uma forma humana de falar, é óbvio, porque Deus estava no meio deles, não é? Mas naquelas manifestações de Deus que o povo de Israel via, o povo prostrava-se em terra e temia morrer. Hoje é muito diferente. Deus é o mesmo, mas as pessoas mudam. O homem é volúvel. E então há alguma compreensão que porque Deus se encarnou na pessoa do Filho, então ele se tornou mais íntimo, mais próximo, menos rigoroso, quem sabe, menos sisudo, mas isso é coisa do homem, gente. Deus continua sendo Deus. Embora ele tenha se encarnado, é verdade, humilhou-se, mas ele se revestiu de glória e majestade. Ele está sentado no seu trono. Ele retomou aquela posição, aquela glória que ele tinha antes de nascer, antes de encarnar. Ok? Então, olhe para o comportamento humano e ele refletirá a noção que as pessoas têm sobre Deus. Então, dos que leem a Bíblia ocasionalmente, poucos sabem da grandeza do caráter divino que, como eu disse, inspira temor e impele a adoração. Deus é grande em sabedoria, Deus é maravilhoso em poder, não obstante, Deus é cheio de misericórdia, para não se ter uma ideia equivocada, né? Uma ideia deturpada de Deus. Então é bom que você saiba que como Deus é poderoso, como Deus é justo, como Deus é santo, Ele é também misericordioso. Isso faz parte da sua essência. Muitos acham, por causa desta misericórdia, por saber desses atributos aí, sabedoria, poder, etc., que isso adquire-se por um conhecimento comum, mas chegar-se
a ter um conhecimento adequado de Deus, da sua natureza, dos seus atributos. A própria palavra atributos é uma forma de nos ajudar, porque não há nada que defina Deus. A palavra atributo vai falar da onipotência, da onisciência, da onipresença, da eternidade, da santidade, vai falar da justiça, da misericórdia, do amor, porque isso tudo define a pessoa de Deus para nós, para favorecermos e facilitar para nós, seres humanos, né? Ninguém consegue ter ideia transparente, cristalina a respeito de Deus, a não ser através de Deus mesmo. Porque o homem natural, o que ele faz está registrado em Romanos 1. Mesmo vendo tudo que está criado, vou só mencionar isso daqui a pouco, o homem inverte e dá à criatura a glória que é devida ao Criador. Então, a melhor forma de nós conseguirmos ter uma ideia de quem é Deus e do que Ele é capaz é indo à revelação que Ele fez de si mesmo, que é um dos pontos de hoje aqui, viu? É coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesse período de decadência que o mundo, pela qual o mundo passa. Deus é único. Deus é único na excelência do seu ser. Vamos ver o que está escrito aí em Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é? Quem é? Essa é uma das razões porque eu, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, evito falar assim porque é muito comum, às vezes a pessoa está cantando, aí para uma música, entre uma música e outra, assim, vai fazer uma oração, assim, porque tu, ó Deus, és um Deus, né? Ou músicas, tem vários cânticos que usam o artigo indefinido para Deus. Não que vá condenar alguém isso aí não, gente, não é. Mas eu particularmente evito usar o artigo indefinido por uma questão muito óbvia. Quantos deuses existem? Existe um único Deus vivo e verdadeiro que nós professamos no dia em que fomos recebidos à membresia da igreja. Existe um só Deus que subsiste na forma de 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus em 3 pessoas. Então, eu não uso o artigo indefinido para Deus. Tu és um Deus. Não, eu digo, tu és Deus. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu és Senhor absoluto. Tu és Deus que vive desde a eternidade. Não há outro que possa se comparar a ti, como a Márcia acabou de ler aqui, certo? Agora, meus irmãos, qual a importância de se conhecer a Deus? Alguns já devem ter pensado, né? Que relevância tem esse assunto para nós? Ora, nós estamos, o mundo todo está vivendo uma situação muito difícil. E vejam, por mais capacitados, competentes, por mais especialistas que nós tenhamos para tratar do problema que nós estamos vivendo hoje, relativo à pandemia, ao coronavírus, etc., nós estamos diante de um inimigo desconhecido. Sabe-se pouco em relação a ele e as suas variantes. Sabe-se pouco a partir da reação de cada organismo. Cada organismo reage de uma forma diferente. Não há idade no que nós observamos até agora. Então é uma coisa complicada. Ora, se você não conhece e teme, balança, a fé às vezes fica meio desaparecida, meio ofuscada. Não há, vou repetir, não há outro meio de enfrentar o desconhecido a não ser procurando conhecer o único que é capaz de solucionar todo este estado de calamidade, esse estado de coisas que tomou conta do mundo. Então, a importância de conhecer Deus é que ao conhecê-lo, nós recebemos no nosso coração, na nossa vida, a paz que nós cantamos tanto nas igrejas.
Não tem aquele cântico, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não existe aquele hino tão famoso que disseram foi feito por um homem que sofreu naufrágio. Como é mesmo? Sou feliz com Jesus. Como é que ela começa, amor? Se paz a mais doce me deres gozar, sou feliz com Jesus. Cantamos. Mas se nós não conhecemos Deus, não vai passar de palavra. Isso não vai passar ou de meras palavras. Vai ser uma declaração vazia, porque no meio da tribulação eu me perturbo e acabo sendo como um discípulo no barco do lado de Deus, filho, e apavorado com medo de afundar, de naufragar. Muito bem, a importância de estudar sobre quem é Deus e os seus atributos é que, conhecendo Deus, como ele se revela na sua palavra, nós recebemos estrutura, suporte, recebemos o que é preciso para viver a vida e viver bem. Não é viver como todo mundo, não. Viver a vida e viver como filhos deste Deus vivo e verdadeiro que é capaz de fazer tudo. Agora há pouco, dizia eu para a dona Zilda, que Deus é maior que a minha dor. Deus é maior que a minha enfermidade. Deus é maior que o meu problema ou os meus muitos problemas. Deus é maior. E como eu posso dizer isto? Porque eu tenho buscado e tenho procurado conhecer Deus. Se eu não o conhecesse, como eu poderia ser consolado ou ser usado para consolar alguém? Com que palavras eu consolaria uma pessoa se eu não conhecesse a Deus? Então, a importância de se conhecer Deus, uma das razões é esta: estar preparado para viver, para lidar com a adversidade, para lidar com os problemas. Não importa o tamanho da montanha. Jesus disse que uma pequena fé, como um grão de mostarda, vai transportá-la de um lado para outro. Não importa. Então, continuando na nossa dissertação, coloque aí, primeiro tópico, primeiro ponto, né? A eternidade solitária de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, de 3, que eu espero dar conta, né? Então, que diz lá em Gênesis 1:1. Eu não vou pedir a minha esposa para ler, porque eu vou só falar da primeira parte que diz lá. No princípio, reticências, Deus. No princípio, Deus. Houve tempo, e aí o Arthur Pink, o autor da obra que nós estamos estudando aqui, diz o seguinte: se é que a gente pode chamar de tempo, que nem eu domingo na igreja falando do céu como lugar, né? Que dificuldade para definir o céu, né? E está aqui Pink dizendo: houve tempo, se é que se lhe pode chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, Pai, Filho e Espírito Santo, habitava só, embora subsistindo igualmente em 3 pessoas. Então, no princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora toda a sua obra, toda a sua glória se manifesta na linguagem do salmista no capítulo 24, não é? No capítulo 19, desculpem, não é? Os céus proclamam a glória de Deus. Não existia terra, uma terra que ocupasse a atenção de Deus. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado, como diz a Escritura, pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, somente Deus. E isto não durante um dia, não durante um ano, e nem durante uma época ou uma era, não, desde sempre, desde a eternidade. É isso que a Bíblia diz: desde a eternidade tu és Deus. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se o universo ou anjos
ou seres humanos fossem necessários para Deus, então eles igualmente existiriam com Deus desde a eternidade. Mas isto não era necessário. Nada do que foi mencionado, universo, anjos, seres humanos, tudo que se pode conhecer. Deus não precisava criar nada. Quando eles foram criados, não é? Nada acrescentaram a Deus essencialmente. Deus não se tornou mais Deus por ter criado o universo. Isso não veio atender a alguma necessidade de Deus. Não. Ao serem criados, volto a dizer, não acrescentaram nada à essência de Deus, porque Deus não muda. Vamos ouvir o que está escrito em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo. E aqui falando ao povo de Israel, Deus tinha promessas de que não consumiria o povo, mas através deste povo ele mandaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que era ele mesmo na pessoa do Filho. Deus não muda, pelo que essencialmente a sua glória não pode ser aumentada e nem diminuída. Deus não é uma hora mais forte, hora mais fraco. Deus não dispõe de mais poder para ressuscitar alguém que morreu do que curar um pé quebrado de uma pessoa que tropeçou em algum lugar. Não. Deus é o mesmo em qualquer situação. Deus não precisa de mais poder para estancar as chamas de um vulcão. Deus não precisa de mais poder para conter a tempestade ou um furacão. Deus não precisa. Com a sua palavra, com a mesmíssima palavra que ele trouxe toda a existência, ele resolve os nossos pequeninos e os nossos enormes problemas, porque ele é Deus. Deus não estava sob nenhum tipo de coação para criar as coisas que existem hoje, não. E nem havia necessidade de criar, como nós acabamos de falar. Ele simplesmente resolveu criar tudo conforme nós conhecemos. Foi um ato puramente soberano, resultante da soberania de Deus. Porque ele é Deus. Não foi produzido por nada alheio a ele próprio. Não foi determinado por alguma ocasião. Deus olhou para um lado e para o outro, não existe nada, está faltando alguma coisa. Não há margem na Bíblia para esse tipo de tese e de argumentação. O fator que levou Deus a criar todas as coisas, segundo a Escritura, foi o seu próprio beneplácito, a sua vontade. Vamos ver lá em Efésios, texto conhecido, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aquele que faz todas as coisas, observe, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória, para a sua satisfação própria. Como eu disse e repito, não havia necessidade. Deus não foi forçado por nenhum elemento externo, mas ele decidiu, no seu sábio conselho, da sua vontade, criar todas as coisas. Então, este é o apelo que a Escritura faz aos que são seus. O que ela diz? Lá em Neemias 9, no versículo 5. Os levitas Jesua, Cadmel, Bani, Rassabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse:
Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. É isto. Quando o homem deixa de prestar reverência e glorificar a Deus, este homem serve para quê? Este ser humano serve para quê? Se tudo que Deus criou teve como propósito básico a sua honra e a sua glória, promover a sua honra e a sua glória. Está aí, sacerdotes convocando o povo a tributar a Deus o que lhe é devido, a glória que é devida ao seu nome. Então, é ordem, é um princípio que tem que ser obedecido. Deus não ganha nada com isto, nem sequer a nossa adoração acrescenta o que quer que seja Deus, nada. Ele não precisava dessa glória externa de sua graça. A glória de Deus reside nele mesmo. O que ocorre é que ao criar o ser humano, ao criar todas as coisas, ele fez com que estas coisas, principalmente o homem, tivesse o reconhecimento de quem ele é e de qual é a procedência de tudo que existe. Então imagine você a condição de Deus ao ver um homem voltar-lhe as costas, não lhe dedicar tempo, não lhe dedicar atenção, de um modo ainda mais petulante e arrogante, negar a sua existência e achar que quem está na igreja, quem vai ao culto, quem vai a uma escola dominical, quem participa de movimentos realizados pela igreja é um beato, é um fanático, porque não sai da igreja. Eu falei aqui de participar de reuniões, hein, gente? Não falei de ficar 8 horas por dia na igreja, não. Isso a gente faz no trabalho, não é? E depois quem está estudando agrega ainda o seu tempo de estudo, não é? De maneira que para muitos, o tempo que fica para ser dedicado à igreja é o dia de domingo. Para alguns, mesmo no domingo à noite. Olha que situação. Quando Deus fez o homem para que este homem voltasse para ele e vivesse reconhecendo e tributando-lhe a glória, a sua glória. Não quero imaginar como Deus deve pensar, o que Deus deve pensar e qual é a sua reação diante dessas pessoas. Não quero, porque não deve ser nada boa. Bom, ele não precisava desta glória externa, procedente de quem quer que seja, porquanto ele é suficientemente glorioso em si mesmo, sem qualquer declaração humana, sem qualquer reconhecimento humano. Deus não deixa de ser Deus porque alguém não acredita. Deus não se enfraquece porque alguém não confia. Deus não falha porque faltou fé. Não. A Bíblia diz que Deus, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo, não é? Segundo ponto da nossa meditação, Deus é suficiente em si mesmo. Que foi que moveu Deus a predestinar os seus eleitos para o louvor da glória de sua graça? Veja lá então, como disse em Efésios 1:5, dá para ler aí, amor, por favor? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos ver o que ele fez segundo o beneplácito da sua vontade, mais uma vez? O início do versículo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Filhos adotados para ele. Nas palavras de Pedro, um povo exclusivamente seu. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Qual foi a causa?
o beneplácito da sua vontade. Então nós sabemos que o elevado terreno que nós estamos pisando aqui, estudar sobre Deus é coisa séria demais, né? É um terreno novo e é um terreno estranho para muita gente. Porque eu disse que ninguém consegue esgotar os atributos de Deus, esgotar a pessoa de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, quem conheceu? E Deus mesmo diz através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, por mais que um homem estude Deus, teologia é isso, né? Teologia é estudo de Deus, né? A teologia é teo, que vem de theos, né? Deus, e logia, que vocês sabem que vem de logos, né? Que quer dizer estudo, então palavra, né? Então estudo de Deus. Estudar Deus não é uma tarefa que o homem é capaz de realizar. Nós usamos a terminologia porque é a única que nós temos. O que nós estamos fazendo agora? Estudando Deus, estudando a vontade de Deus. E cada vez que estudamos a vontade de Deus, estamos estudando Deus. Não é? E isto não mostra que nós somos mestres, doutores e somos professores em matéria de Deus e de teologia. Não somos. O que nós estamos mostrando com isso é que nós precisamos conhecer e continuar buscando conhecimento, como disse sobre Jesus, né, que ele cresceu em graça e conhecimento, e nós precisamos desenvolver o mesmo conhecimento. No final de Romanos 11, o texto que nós lemos lá, eu vou pedir aqui a minha esposa para repetir para nós o 34 e o 35, por favor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí o outro vai falar porque dele, por meio dele, como vocês sabem, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então a importância disso aqui é que é impossível submeter o Deus Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus não ganha nada da nossa parte por nos fazer favores. Nada, nada, nada. Todo o bem que Deus nos fizer não conquista para nós algum saldo na sua presença. De maneira que, vou dizer uma coisa muito séria. O homem mais dedicado a Deus no mundo, o homem que trabalha, que desenvolve a sua fé, que mais desenvolve a sua fé no mundo inteiro, em qualquer época, este homem ainda é devedor a Deus. Porque não há quem faça tanto para Deus que esteja numa condição de Deus está me devendo. Não. Nós vamos continuar devendo a Deus até o último dia da nossa vida. E eu disse, o homem mais operante em questões de fé no mundo e na história inteira. Agora imagine aquele crentezinho debilitado, desanimado, que não sabe, não quer saber, que tem dúvidas quanto ao que vai oferecer a Deus ou quanto ao tempo que vai dedicar. Imagine o quanto esse aí deve estar devendo. Se o homem mais dedicado a Deus no mundo inteiro, na história toda, ainda é um devedor, o que se dirá de uma pessoa como eu? Vamos ver lá. Um homem que pode falar com muita autoridade sobre esse assunto é Jó, no capítulo 35, versículos 7 e 8. O que ele diz aí, amor? Se és justo que lhes dás ou que recebe ele da tua mão, a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Mas, o texto é esse mesmo, mas certamente não pode afetar a Deus, porque Deus é bem-aventurado em si mesmo, né? Aí, esse texto nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 10.
Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa parábola é uma parábola muito conhecida. E ela resume tudo aquilo que eu falei, e a parábola resume tudo isso aí. Porque ela diz, olha, depois de haverdes feito tudo, preste atenção, hein? Não é depois de ter ficado perdendo tempo com outras coisas que você poderia fazer uma outra hora, depois de haverdes feito tudo, depois de fazer tudo que a minha mente alcança da Escritura, deveis dizer, Jesus responde, somos servos a quem nada se deve, que é o que a palavra inútil quer dizer nesse texto. Somos servos a quem Deus não deve nada. Por quê? Pergunto. Porque fizemos apenas o que nós devíamos fazer. Ninguém vai além. Ninguém conquista algo diante de Deus depois de fazer tudo o que Deus mandou. É uma questão de obediência. De mais a mais, nós vamos além. E olha, é preciso ter muito cuidado aqui para não interpretar mal o que eu vou dizer agora, gente. Mesmo Deus, na pessoa de Jesus, encarnado em Jesus Cristo, não acrescentou nada a si mesmo em relação ao seu ministério, à sua obra. Deus não precisava descer do céu e realizar o trabalho que realizou no mundo. Ele não precisava. Deus fez isso porque nós é que precisávamos. Se ele não descesse dos céus, continuaria sendo Deus da mesmíssima forma. Então, mesmo todo o ministério, sofrido, uma vida dolorosa, difícil, a que Deus se submeteu. Ele, o Criador, se submeteu à criatura. Precisava? Não precisava. Pelo que ele fez, pelo que ele sofreu, não, porque nada disso acrescentaria a quem ele é, a pessoa que ele é. Então, é certo, bendita e gloriosamente certo, que ele nos manifestou, Jesus, no caso, a glória de Deus. Mas ao manifestar a glória, a sua própria glória, né, com a qual ele tinha antes de encarnar-se e que readquiriu ao ser assunto aos céus, ele não acrescentou nada à sua essência, embora tenha manifestado a sua própria glória ao se encarnar. Vamos ver o que é que o salmista fala, como se fosse o próprio Jesus se reportando ao Pai. Vamos ouvir Salmo 16, versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. É uma versão usada literalmente pelo autor aqui, que escreveu, né, o Salmo 16, é a seguinte: a minha bondade não chega a ti, não te alcança. Esta é a humildade que Jesus manifesta no seu corpo de humilhação, né? Manifesta reconhecendo. Lembrem-se de como Jesus orou antes de dar a ordem a Lázaro que se levantasse, que saísse do túmulo. Disse: Pai, para que eles vejam, para que a tua glória seja manifesta. Na oração sacerdotal, Jesus pede isto, que lhe seja dada a glória que ele tinha antes, né? E é isto que Paulo vai dizer lá na frente, que Jesus readquiriu. Deus estava acima e além de tudo que foi realizado no mundo. Deus estava acima e muito além de tudo que ele próprio veio fazer. Tudo que Deus realizou aqui foi importante, foi necessário, mas não para ele. Foi necessário para mim, foi necessário para você, foi necessário para o ímpio que está vivo, que recebe chuva, sol, alimento e tudo, né? Mais que nós compartilhamos com meros mortais que somos. Até o próprio ímpio deveria erguer as mãos para os céus e agradecer a Deus que veio a este mundo, morreu, né, e desta maneira aplacou a ira de Deus que estava direcionada para o homem caído.
caído, salvando alguns, mas não deixando de cuidar de todos, pela graça comum, né? Então é absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em termos de obediência. Ele é soberano e ele diz na sua palavra, não mentais uns aos outros. O homem vai lá e mente. Não terás outros deuses. O homem vai lá e inventa. Ele diz, não farás imagem de escultura. O homem vai lá e faz. Honra teu pai e tua mãe. O homem vai lá e desonra. E por aí vai. Esta é a vontade preceptiva, que vem de preceitos, que estão contidos na palavra de Deus. Então, é igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela sua providência, acabei de mencionar, o seu cuidado, e pela salvação, pela redenção do seu povo. Deus é glorificado, mas se nada disso acontecesse, Deus não deixaria de ser Deus. Nós não contestamos nada disso e não ousamos nem por um momento duvidar das coisas que Deus realiza, nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor. Mas isso tudo tem a ver com o nosso reconhecimento que procedeu de Deus. Ele que pôs no seu coração, o reconhecimento de que há Deus, que não pode ser visto com estes olhos humanos. Ele pode se relacionar conosco e isto se dá pela fé. Há Deus e ele não pode ser explicado, entendido, assimilado pela mente humana. Há Deus e ele é infinito. E o universo com seu caráter infinito é uma sombra distante, mas muito distante do caráter infinito da pessoa de Deus. Porque ele é eterno. E fez um universo infinito, sem fim. E planejou uma eternidade para a qual também não há tempo e não há fim. Então, tudo que nós hoje sabemos acerca da criação e acerca de Deus se deve, da glória de Deus, se deve à ação de Deus mesmo, que decidiu, é o último ponto de hoje, se revelar, dar-se a conhecer pela sua palavra. Então esse é o terceiro ponto. Deus revela a si mesmo. Terceiro e último ponto. E o meu tempo já foi embora. O que as suas criaturas são para Deus? Isaías responde, no capítulo 40, de 15 a 18. Isaías 40, de 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Esse, meus queridos, é o Deus das Escrituras. E, infelizmente, vocês estão lembrados daquele dia que Paulo foi a Atenas, ao Areópago, e lá havia vários altares e um deles ao Deus desconhecido. Sabe quem é o Deus que tem sido desconhecido? O único que existe. Continua sendo aquele Deus lá, desconhecido de Atenas, que Paulo decidiu aproveitar a oportunidade de falar assim, olha, estou aqui para falar sobre aquele Deus desconhecido ali, olha. Porque os atenienses, na verdade os gregos, há um autor, um escritor, que diz que em Atenas há mais deuses do que gente, né? Hoje eu poderia dizer que no mundo quase, né? Mais deuses do que gente por aí. É claro que eu exagerei um pouco não muito, mas há lugares que o politeísmo é uma coisa estarrecedora. Então, esse é o nosso Deus, o Deus desconhecido para a maioria das pessoas. Para as multidões desatentas,
Eles, de acordo com Isaías 40, 22 a 23, amor, vamos ler esse último texto para nós terminarmos. Tem mais aqui, mas não vai dar para ler tudo não, olha quanto. Vou ter que continuar, eu vou ter que continuar. Né? Então aqui, ó, Isaías 40, 22 a 23. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Torna em nulidade os juízes, os poderosos, os grandes. Nada significam diante de Deus. Que pena, não é? Que há homens que acham que o poder, que o dinheiro podem fazer deles homens que resolvam não só a própria vida, mas a vida de uma nação inteira. Que pena. Homens que não se voltam para Deus como Herodes. Vocês devem estar lembrados, Herodes fez um discurso tão belo, tão bonito, que as pessoas disseram assim, isso não é voz de homem, isso é voz de Deus. E o texto bíblico diz que ele, na mesma hora, caiu morto, sendo comido por bichos. Sabe o motivo qual foi? Porque ele, Herodes, não reconheceu que as suas sábias palavras eram procedentes de Deus, a quem ele, Herodes, devia dar glória. Imagina que quadro horrível. Herodes falando, todo empolgado, glorioso e imponente, e o povo dizendo, isto não é voz de homem, isto é voz de Deus. E ele, na mesma hora, morre para mostrar que há Deus. E é preciso temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, e aqueles que o buscam precisam confiar mais nele, entregar-se, descansar nas suas mãos, enfrentar os seus problemas com nobreza, de cabeça erguida, e crer que tudo de mal que nos acomete neste mundo vai passar, tudo vai passar. E um dia nós estaremos lá com ele, na sua presença, para viver eternamente diante dele e junto com todos os demais que ele redimiu, salvou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Eu vou ter que interromper o nosso estudo desta noite aqui, porque senão vou deixar de falar muita coisa, gente. Eu não quero. Então eu vou dividir aqui, tá? Vou marcar bem aqui onde eu parei e na semana que vem a gente continua nesta parte do nosso estudo, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez. E tem algum outro motivo além da dona Zilda? Não? Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que dê paz e tranquilidade aí ao coração dos familiares da dona Zilda, tá bom? Senhor nosso Deus e bom Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Tem misericórdia de nós. Os nossos lábios, Senhor Deus, falam tanto. A nossa mente viaja, trabalha, pensa, reflete em tantas coisas relacionadas a Ti. Mas, Senhor, no final, a conclusão a que chegamos é que nós não o conhecemos o suficiente. E jamais conheceremos, porque o Senhor é inesgotável. Nada pode penetrar os teus pensamentos. Nada e nem ninguém pode se comparar à tua grandeza, ao teu poder e à tua majestade. A terra, segundo a Escritura, é onde o Senhor ampara os seus pés. Senhor, nós somos tão insignificantes neste grande universo infinito que o Senhor criou, e tão ousadamente nós te buscamos, mas sempre, Senhor, sempre amparados em Jesus Cristo, teu Filho, que veio e morreu
para possibilitar-nos este relacionamento com o Senhor. E apesar de tanta glória, e apesar de tanta grandeza, e apesar de tanta majestade, e em detrimento a tanta miséria, tanta pequenez, insignificância da nossa parte, o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor conhece cada uma das nossas preocupações. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. O Senhor traçou o nosso caminho. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá o que nós precisamos. O Senhor não nos deixa faltar aquilo que nos é suficiente para viver. O Senhor nos sustenta na hora da dor, do sofrimento. O Senhor nos dá força quando caímos. O Senhor nos encoraja em meio às lutas, em meio às adversidades. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso, como o Senhor é bondoso, infinito em graça e misericórdia. Não há palavras que nós possamos usar aqui, Senhor, que descrevam tudo quanto o Senhor é, tudo quanto o Senhor tem feito para a Tua igreja e para toda a criação. Mesmo assim, Senhor, humildemente, nós nos inclinamos de coração e de alma na Tua presença e suplicamos o Teu socorro. Pedimos que o Senhor nos tire, ó Deus, deste contexto difícil em que caímos, em que o mundo todo se prostra, não tem respostas, não consegue solucionar. Imploramos a Tua graça e a Tua misericórdia. Salva-nos, ó Deus, desta pandemia, deste estado de calamidade. E olha, Senhor Deus, para os outros problemas tantos que nós enfrentamos. De um modo específico, nos lembramos da Dona Zilda, Tua serva, da sua família, e imploramos que, por graça, conforte o coração dos seus familiares. Eles que perderam a sua irmã e que agora choram, Senhor Deus, a sua partida. Dá paz ao coração desta família. Mostra, Senhor Deus, o seu alento. Mostra, Senhor Deus, o Teu conforto nesses momentos de dor. E concede-nos, Pai, um restante de noite feliz, uma noite de descanso, de sono reparador, e nos prepara cada dia para que nós estejamos, ó Deus, cada vez mais em condições de nos comparecermos na Tua presença na eternidade. Nós imploramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou despedir de vocês, primeiro pedindo perdão, porque eu fiquei no meio do caminho. Aqui no final, não vou nem colocar como só no computador, não, embora ele tenha me atrapalhado um pouquinho hoje. Gente, viu? Ó, Ronieres Luzia, boa noite. Celso Couto, boa noite. Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, boa noite. Thaís, boa noite. Claudemir, Richard, Beth, casal querido, boa noite. Joaninha Lafayette, casal querido, boa noite. Gabi, e o nome do seu esposo eu esqueço e aí não ponho aqui, eu sou terrível. Boa noite, Gabi, Diego, Kátia, Paulinho, Pierre, família querida, Deus abençoe. Dona Zilda, força mulher, cabeça erguida, olhando para Jesus. Guilherme Damares, Gabriel, boa noite. Dulce, Dona Dulce, seu Nilson, boa noite. Fábio Beltrão, Deus te abençoe. Sueli, Beth, Dona Alvina, Edna Jean, presbítero Natanael, Maria Xavier, Elaine, Sidoca, Ariane, Noel, Marina, lá na Boa Esperança, Naí, João Costa, presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Edna Lopes Jean, Cleiton Ribeiro, lá de Santo André, não sei se está Santo André ainda, mas lá que eu conheci. Ana Lúcia Onofre, Maria de Jesus, Lídia Presbítero Garmes, Rosângela Pinheiro, Lina Navarro, Presbítero Elias Feitosa,
Estava sentindo sua falta, Elias, Laurivete, Etel, Marcelo, Rodrigues, Rose, Vitor, Presbítero Bill, Niceia, João Carlos, Cristina, Pupo, Noêmia, Santos, Maria Edna, Presbítero Bonora e Dona Heloísa. Então essa é a turma. Se eu não falei o seu nome, me perdoe, mas... Reverendo Charles Oliveira. Isso, o reverendo Charles, lá dos United States of America. Espero que o senhor esteja muito bem aí, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida, de todos os demais que entraram aí. O assunto que nós abordamos não é fácil, mas nós vamos encarar e vamos prosseguir falando dos atributos de Deus. Domingo, pela manhã, o assunto é outro. Andando nos passos de Jesus, às 9 horas. Nós esperaremos por vocês. Até breve. Beijo no coração de cada um. E espero que nos encontremos novamente domingo. Boa noite a todos.